Eu suponho que, porra, a parte boa do teu trabalho na comunicação sempre sobressaiu tanto que você meio que saiu da comunicação que você quis, Eu né? quis. Ninguém te mandou embora, tipo, Não, pô, o Pedrinho tá vacilando aqui nos comentários, não sei o quê. Tu saiu não. porque tu quis, pô. Já posso falar? Eu queria saber por que você saiu, cara. Então, o que acontece, né? O Pedrinho, há umas semanas atrás, né, anunciou que saiu da Globo. E aí muita gente tava até falando, porra, demitiu, porque a Globo demitiu muita gente, né, no último ano. Pô, demitiu o Pedrinho, que tal, sei o que tal. O Pedrinho não foi demitido, né? Não. Inclusive eu vi até uns caras perguntando para outros jornalistas da Globo, porra, por que você demitiu o Pedrinho? Eu falei, cara, o Pedrinho não foi demitido. Ele foi demitido porque ele vai fazer algo agora. E, bom, fica à vontade, Pedrinho. Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e falar que eu pedi demissão, né, da TV Globo, onde eu fui muito feliz. Eu acho que a TV Globo é um canhão, o Sport TV é um canhão, e me deu a oportunidade de mostrar um pouco o conhecimento e tirar alguns rótulos que o jogador de futebol tem, né? Porque é muito mais difícil para a gente que não teve oportunidade, de repente, de boas escolas, de boas faculdades, você criar alguns mecanismos para adquirir conhecimento e botar em prática, né? Para quem já vem de boas escolas, faculdade, é muito mais fácil você atingir objetivos que não sejam esportivos, e sim profissionais. E a Globo me deu essa oportunidade, eu saí com as portas abertas, muitos amigos lá dentro, porque eu já há muito tempo eu ficava angustiado com a situação do meu clube de coração, que é o Vasco da Gama. Eu ia fazer os jogos lá, a torcida, pô, vem pro Vasco, vem pro Vasco. E o Vasco mexe muito comigo, porque eu cheguei lá com 6 anos, saí com 23, 24 anos. Tu é de onde no Rio? Sou de Vista Alegre, Tá. perto de Vila da Penha, Sei Irajá. Tu conhece mesmo? Conheço, cara. E aí, a minha relação com o Vasco é de muito amor, muita gratidão. E o meu ciclo ali no Vasco, ele foi interrompido por alguns processos, principalmente pelas lesões. E eu sinto que falta, eu tenho um vazio dentro de mim de completar esse ciclo, de entregar para o Vasco algo diferente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade, né? Eu tenho uma estabilidade que me dá a segurança de fazer algo pelo Vasco. Eu sou um torcedor do Vasco e nunca escondi isso nos comentários. Foi a primeira coisa que eu falei, cara, só para deixar claro, eu sou vascaíno e vou morrer vascaíno. Mas isso não quer dizer que eu não seja profissional nos meus comentários. Para deixar bem claro, porque a galera entra para comunicação e fala assim, não, agora eu não tenho time. Como? Você vai comentar esporte, o que te levou foi a paixão pelo teu time, agora tu não tem time. Exatamente isso. Então, Exatamente. assim, eu sou um apaixonado pelo Vasco. Eu cheguei com 6 anos no Vasco. Eu me emociono porque a pessoa que mais confiou em mim, que mais acreditou em mim, mais do que eu mesmo não está aqui, que foi meu pai, ele tinha um problema com álcool, assim, ele era alcoólatra, né? Mas só fez mal para ele, ele era um cara muito do bem. Ele passou muito tempo da vida desempregado, o Vasco tinha uma assistente social, a Dona Glória, e ela foi lá em casa e percebeu que precisava arrumar um emprego para meu pai. E meu pai, no início da vida dele, ele foi alfaiate e depois ele era motorista. E ele começou a dirigir no Vasco, a ser motorista de caminhão de entulho. Ao mesmo tempo que eu sei que aquilo ali dava dignidade para o meu pai, eu sentia um pouco não pela profissão, de tristeza, assim, porque às vezes ali em São Januário tem um refletor que fica atrás da arquibancada e hoje é um estacionamento, mas ali era um campo de terra, de areia. E o caminhão tinha que passar dentro do campo, um caminhão pequeno ele tinha que passar dentro do campo. Então o treino parava ali de categoria de base. E às vezes os meninos brincavam, né? Cuidado, seu Hélio tá bêbado, não sei o que. Pô, aquilo ali me matava, assim. Porque o meu pai não merecia passar aquilo. E hoje o meu pai não tá mais entre a gente. E quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro, eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim, e isso já estava me deixando angustiado, assim. Eu queria muito fazer algo pelo Vasco, muito. Porque eu fiquei de fora do Mundial contra o Corinthians, por causa de lesão. Eu fiquei fora do Mundial, onde era o meu melhor momento, eu estava voando, tecnicamente, fisicamente, que foi o jogo contra o Real Madrid. Eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira principal, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, e não pude jogar. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase que conhecer o Vasco
A história do Vasco qualquer um conhece. Só você jogar na internet. E depois as pessoas vão, de repente, eles vão falar sobre a história do Vasco através da internet, pelo conhecimento que eles adquiriram ali, de repente muito melhor do que eu. Mas ter relação, ser íntimo, saber as necessidades, ter um amor para mudar, eu tenho de sobra. E isso estava ali. Eu chegava em São Januário, fazia os jogos, cara, eu falei assim, cara, eu já dormia aqui debaixo da arquibancada. Cara, minha casa, minha casa, minha casa. Eu preciso... Aquilo ali já estava me... E quando o grupo, né, que eu faço parte, que é Sempre Vasco, escolhe o meu nome, e aquilo ali é uma decisão muito difícil, porque interfere em tudo. Uhum. Eu estava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, sendo eleito pela 4ª vez o melhor comentarista. Foi um passo de coragem, e eu nunca fui tão corajoso, cara. Foi um passo de muita coragem, assim. E eu lembrei muito do meu pai, assim. Eu lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar, da onde a gente saiu, de tudo que a gente passou. Porque quando você fala 23 anos, dessa forma, eu não estou falando os detalhes de todos os dias desses 23 anos. Eu saí ali do Vasco, atravessava a Barreira, que é um lugar maravilhoso, que o Vasco foi muito injustiçado. Uhum. Eu atravessava a Barreira inteira, com meu pai com dificuldade por causa do álcool. Eu tinha que atravessar uma passarela que era de ferro. E do outro lado era o ponto de ônibus onde é o cemitério do Caju. Uhum. E tiraram até aquela passarela ali hoje. E eu ficava com muito medo, porque eu era criança, a passarela balançava muito, e eu ficava com medo do meu pai cair. Então isso foram anos e anos desse jeito. Então eu tenho toda uma relação dentro de São Januário e ao redor de São Januário. O seu pai gostava de futebol? Meu pai amava futebol. O meu pai foi o cara que mais acreditou em mim. Vascaíno pra caralho também. Muito, muito, muito. E assim, hoje ter a oportunidade, né, de poder fazer parte de uma candidatura escolhida por um grupo de apaixonados pelo Vascaíno, pelo Vasco. Um grupo de vascaínos apaixonados. Pessoas muito bem capacitadas, né? Muito bem capacitadas em todas as áreas. E uma das áreas mais trabalhadas e que eu fiz questão foi o jurídico. Uhum. E a gente tem como vice-presidente, o primeiro vice, o Paulinho Salomão. E toda uma estrutura por baixo, o Alan, um cara muito capacitado, justamente para diminuir as injustiças que existem fora do campo com o Vasco. E eu quero retribuir isso. E eu estou disposto a dar esse passo. Mas de uma forma, só pegando um gancho, muito diferente do que foi todas as eleições que eu vivi quando eu fazia parte desse grupo, mas não era o candidato. O Vasco, nas eleições, sempre teve um ambiente muito hostil, agressivo. A última eleição que teve deu justiça e tal. Eu nunca entendi eu entrar em São Januário para votar e ser xingado. Eu não estou no jogo, errei um chute. Não, eu estou ali com uma roupa normal indo votar. Por que a torcida que eu tanto sou apaixonado me xinga? Isso não é certo. Não é certo comigo nem com outros candidatos. Então, assim, eu vim também disposto para mudar. Eu acho que eu tive uma participação boa e forte na comunicação, com muita humildade mesmo, de tentar levar uma outra visão do que é o jogo. E eu quero levar uma outra visão para a política do Vasco, porque eu não sou político. Uhum. Eu sou um apaixonado do Vasco, mas preparado. Preparado na área do futebol, porque o Vasco, que a gente não vai entrar muito nessa conversa de SAF e Vasco Clube Associativo, o Vasco Clube Associativo, ele é futebol. Uhum. Ele tem 30%, ele é futebol. Então, assim, a essência do Vasco, ela nasce do Remo, mas ela é futebol. Então, assim, eu sou um apaixonado e preparado para falar de futebol. E pessoas muito capacitadas em todas as outras áreas. E eu quero que seja uma eleição diferente do que foi todas as outras. Eu quero ter a oportunidade de apertar a mão dos outros candidatos, de chegar com serenidade. Por que eu tenho que chegar com milhares de seguranças? Por que tem que ter briga, ofensa? Se todos nós pregamos há 3 semanas atrás que o Vasco é um clube de paz, de segurança, que sofreu uma injustiça por perder o seu mando de campo, alegando que o Vasco era um ambiente violento. Uhum. E aí pessoas que hoje vão se candidatar começam a se agredir verbalmente. Isso faz parte da política. Não, eu não sou político.
Eu não vou atacar ninguém, mesmo que me ataque. Eu vou falar de amor, de projetos, de compromisso, de retribuir para o Vasco o que eu mais tenho para entregar, que além de pessoas competentes, é o amor e todo o carinho que eu recebi durante 23 anos praticamente ali. Gostou do vídeo? Se sim, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo o conteúdo que você adora. Obrigado e até o próximo vídeo.